Olá! Por que parece que é tão difícil para algumas pessoas, homens, entrarem num relacionamento amoroso e ficarem ali em paz? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeiramente, corre lá, se inscreve no canal para você ser avisado dos próximos vídeos. Tá bem legal os vídeos que eu estou produzindo, os temas sobre psicologia ou relacionamento amoroso. Corre lá. Muito bem, essa pergunta é difícil. Por que eu falei pessoas, mas enfatizei que são homens? Porque, na verdade, não são só os homens que têm essa dificuldade. Isso é uma característica muitas vezes de algumas pessoas, sejam homens ou mulheres, mas que eu noto que os homens em especial têm esse tipo de faniquito, essa dificuldade, essa coisa de entrar num relacionamento parece ser uma questão de morte. Tanto é que os amigos, quando, sei lá, um dos amigos vai se casar, os amigos falam assim, vai entrar na prisão, como se o relacionamento fosse oposto à ideia de liberdade. Olha que coisa maluca. Então, quando uma pessoa está no relacionamento, ela está presa. Quando ela está solteira, ela está em liberdade. Então, deixa eu comentar de cara algumas noções de liberdade que para você é importante a gente esclarecer para saber do que a gente está falando. Uma primeira noção de liberdade é uma condição existencial. Liberdade no sentido de que toda vez que você se posiciona internamente para qualquer direção, ou mesmo quando você escolhe não seguir para direção nenhuma, você está fazendo uma escolha. Então, nesse exato momento que você está assistindo o vídeo, você está escolhendo assistir o vídeo. Você está escolhendo assistir o vídeo. Então, você nem percebeu que de repente estava escolhendo fazer isso. Você podia estar escolhendo fazer qualquer outra coisa. Você podia estar escolhendo não fazer nada. Mas até quando você não faz nada, você está escolhendo não fazer nada. Então a escolha, a liberdade nessa concepção, ela é uma condição existencial. Não importa se você concorda ou não concorda, você tem essa escolha. Mesmo que você esteja preso, você vai preso, mas mesmo na cadeia você tem a escolha de como você vai se relacionar e reagir a determinada situação. Uma segunda noção de liberdade é a ideia de liberdade física, o direito de ir e vir. Então, quando a pessoa fala assim, vai para a cadeia, fica preso, sai da cadeia, você está livre. Essa liberdade desse muro você não pode entrar, desse muro para cá você pode entrar. Então essa liberdade de ir e vir é outro entendimento de liberdade enquanto uma característica física, vamos colocar assim. Então quando o cara tá lá na moto, no meio da estrada, dirigindo, essa ideia de que isso é liberdade, a gente só está falando da liberdade de ir e vir. Alguém que pega uma motocicleta e sai de um lugar e vai para o outro. Essa é uma segunda definição de liberdade. Uma terceira definição de liberdade é aquela que é além das condições sociais. Quer dizer, uma pessoa que transgride uma regra, ela acha que ela pode estar se sentindo livre, porque ela está indo além do que definiram para ela fazer. Então, a transgressão para ela é um exercício de liberdade. Ou, por um outro lado, pode ser uma transcendência à regra. Então, vamos imaginar as regras que existiam, sei lá, há 100 anos. Aquelas regras, elas vão sendo revistas, reformuladas, porque regras, elas são feitas para poder haver um tipo de convivência social. Mas elas não são definitivas, elas podem ser mudadas ao longo do tempo, porque os princípios que regem as regras são de diferentes ordens. Então, às vezes, uma pessoa que simplesmente está indo além da regra, seja transgredindo ou transcendendo, ela sente que isso é um exercício de liberdade. E uma quarta definição poderia ser simplesmente de você ir além de certas prisões psicológicas. Então, por exemplo, quando numa dimensão religiosa, espiritual, por exemplo, as pessoas falam assim, Jesus te liberta, ou Buda te liberta, Alá te liberta, enfim.
qualquer figura religiosa nesse sentido diz isso, ela está dizendo ir além das prisões emocionais. Eu até falei disso num outro vídeo sobre prisões emocionais, se quiser você pode ver aqui, eu vou colocar o link. Então, dentro dessas 4 definições de liberdade, a gente tem que pensar o que se está falando quando um relacionamento ou a vida de solteiro são a polarização de uma prisão versus a liberdade. Então, quando alguns homens e algumas mulheres até dizem que elas se sentem presas num relacionamento, o que elas estão dizendo é a seguinte: eu sinto dificuldade de negociar a minha escolha individual com a escolha de relacionamento. Porque é como se a vida de solteiro fosse uma ditadura, entre aspas. Eu quero, eu faço, eu determino a minha rotina. Um relacionamento é uma democracia. Você precisa ouvir a outra parte, você precisa considerar o ponto de vista dela, às vezes ceder, às vezes a outra pessoa ceder. Então é nessa dança de concessões em função de um benefício. E aí a pessoa precisa ver que existe um benefício de você ter uma relação de parceria, de uma nutrição, de um companheirismo a longa duração. Aí você vê, bom, isso vale a pena? Vale a pena. Então eu sou capaz de abrir mão das minhas vontades próprias. Por que é super importante esclarecer essas coisas? Porque eu vejo um engano terrível as pessoas dizerem que a vida de solteiro elas se sentem livres, e eu vejo um monte de pessoas na vida de solteiros angustiadas, aflitas, cheias de condicionamentos, cheias de prisões emocionais, e vejo pessoas que estão num relacionamento também com essas mesmas características, e no entanto eu vejo pessoas solteiras que se sentem mais livres, menos aprisionadas em um monte de condições, mas eu vejo também pessoas num relacionamento que elas também se sentem livres. Então, da onde vem essa ideia de que o relacionamento aprisiona algumas pessoas, em particular os homens? Parece existir uma dicotomia entre a liberdade versus a fusão. Muitos homens sentem o relacionamento amoroso como se eles estivessem perdendo a identidade deles. Seria como se, ao estar num grupo, o indivíduo desaparecesse. Mas não é que ele desaparece, ele coexiste com o grupo. Então, num relacionamento amoroso, a ideia de que o indivíduo desaparece seria a mesma coisa que dizer que numa empresa o funcionário desaparece. Não, ele continua tendo uma identidade, só que é uma identidade compartilhada com uma identidade em conjunto. Os casais não têm uma característica, eles não têm um determinado jeitão de ser. Por que alguns homens então entendem isso como uma perda de liberdade? Porque na maior parte das vezes, muitos homens não querem abrir mão de uma certa impulsividade em relação aos próprios desejos, em função de um direcionamento do desejo. Isso a gente está falando de relacionamentos monogâmicos, porque existem relacionamentos abertos, relacionamentos de outras ordens, que têm outras regras do jogo. A gente está falando basicamente de relacionamento monogâmico, ou seja, um parceiro para um parceiro. Então, nessa ideia, onde você direciona o seu desejo numa única direção, seria como uma pessoa dedicar a vida inteira dela na empresa que ela abriu. Então, eu vou lá, imagina que eu sou empreendedor, eu quero abrir a minha empresa e eu abro a minha empresa com um sócio. É como se a pessoa achasse que quando ela abre aquela empresa que ela quer abrir com o sócio dela e que ela quer viver a vida inteira fazendo aquela empresa ter sucesso, isso fosse um problema. Como se a ideia de que ela tem de sucesso, vamos dizer assim, seria abrir uma empresa e ficar abrindo outra. Ora, se você abre uma empresa, se você acredita naquilo, se você coloca o seu coração naquilo, você não vai querer seguir com aquela empresa e ver ela render frutos ao longo do tempo? Então, por que para a área profissional, para alguns homens, não tem problema
direcionar o desejo deles para uma única direção, mas quando se trata de sexo e relacionamento amoroso, parece que a liberdade está em povoar o mundo de desejo. Então esse é um grande engano do homem achar que para o mundo profissional direcionar o desejo tudo bem, mas para a vida amorosa isso não faz o menor sentido. E isso é visto como prisão, sendo que o cara sendo um empreendedor, um empresário, isso não é prisão. É como se você dissesse, o Abílio Diniz passou anos cuidando do Pão de Açúcar, ele super perdeu a liberdade dele. Isso não faz sentido. Mas, de uma certa forma, os homens, de modo geral, acreditam nisso. Isso acaba gerando uma sensação de claustrofobia emocional. A ideia de que o homem, quando direciona o desejo dele para uma única pessoa, ele estaria perdendo tempo. Então existe também uma falsa noção de escolha. É como se ele percebesse tantas escolhas propostas para ele, como se ele fosse num supermercado, que tem tanto objeto que ele pode... Então ele vê a escolha amorosa como um objeto, tem tantas coisas que ele poderia escolher, que ele não consegue escolher uma só e ficar saciado. Aí eu vou contar um segredo. Isso é um problema emocional. A ideia de que você mal se alimentou de uma coisa, você já está pensando em outra, então você mal tomou o café da manhã, já está pensando no almoço e na janta, isso é um bloqueio emocional, isso é um problema emocional. Essa insaciabilidade, essa incapacidade de você colocar o seu desejo num único lugar, e você já está insatisfeito e querendo viver outras coisas porque você acha que variando o rótulo você vai ter aí sim uma experiência, isso tem um certo idealismo. A ideia de que existe uma conexão, uma relação que vai fechar todas as brechinhas de angústia que você possa ter na sua vida. Então a ideia de quando você encontrar o par ideal, nossa, aí sim você vai ser feliz. Então essa troca sucessiva, baseada um pouco nessa oferta ilusória, de que você tem muitas possibilidades ao mesmo tempo, isso é um grande problema. E outra coisa também problemática na perspectiva masculina é a associação da masculinidade com a ideia de aventura. Como se você sempre tivesse que estar numa jornada, e essa jornada sempre ela fosse exploratória para outros territórios externos. Eu não sei, eu estou num relacionamento agora, exatamente no dia de hoje, há 5, quase 6 anos. Eu consigo me ver numa jornada dentro de uma relação explorando camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas dentro da própria relação. Você viver com uma determinada pessoa, explorar as possibilidades nela, eu não estou dizendo que isso é uma vantagem ou que eu sou uma pessoa melhor que escolheu estar solteiro. Se ela escolheu de fato, se ela entende que aquilo não é um problema em si, porque estar no relacionamento não é uma obrigação em si. Eu não estou dizendo que o relacionamento é uma obrigação e eu nem estou dizendo que a durabilidade do relacionamento necessariamente é resultado de sucesso. O que eu estou questionando é a ideia de que você não é capaz de aprofundar a sua identidade, a sua jornada pessoal numa relação estável. Pegando a mesma ideia da empresa. Seria como se você dissesse que você, ao longo de 10 anos onde você abriu a sua empresa, você não estaria ainda numa jornada só porque não tem uma novidade. Até no relacionamento existem muitas novidades. A vida muda, as pessoas mudam profissionalmente, mudam de cidade, mudam de jeito de ser, muda se vem filho, se não vem filho, se vem neto, se vem menopausa, se vem andropausa, se vem... Existem muitas fases de uma relação. Até eu tenho um vídeo que fala sobre fases de relacionamento, várias fases que a gente pode enfrentar na vida. Eu vou até colocar o link aqui. Isso quer dizer que a gente tem várias camadas para poder descobrir. Então, se é por uma questão de jornada, de aventura, você é capaz de se aventurar numa relação única por muitas vezes. Então, estar num relacionamento não é destruir o seu espírito aventureiro. Agora, o problema é,
Se a sua relação amorosa tende a ser uma relação de dominação, de prisão, onde você se sente culpado, você critica a pessoa pune você, vocês têm um ciúme louco de tudo, então você não pode sair de casa sozinho, a pessoa que você está no relacionamento não pode sair de casa sozinha, então aí não tem a ver com relacionamento, tem a ver com falta de maturidade. Então o seu problema não é que você está num relacionamento, logo você perdeu a liberdade. O que você está dizendo é que você está num relacionamento com falta de maturidade. E aí eu também tenho outros vídeos falando o que é ser adulto, o que é ter maturidade emocional. Aí você não confunda a ideia de liberdade com falta de ou com maturidade. Se você não está vivendo uma relação livre, nesse sentido de você poder transitar, explorar suas potencialidades, crescer enquanto ser humano, aí isso tem a ver com falta de maturidade. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco sobre esse assunto. Se você gostou, dá uma curtida. Se você não gostou, me explica o motivo aqui nos comentários. Eu preciso entender o motivo. Não adianta você colocar dislike, porque eu não entendo o que você quer dizer. Vem, rebate, a gente conversa, amplia essa conversa, porque isso é um assunto tão importante, tão urgente para os tempos que a gente vive, que a gente deveria conversar muito mais sobre ele. Se você quiser também sugerir outros temas, escreve aqui nos comentários e também se inscreva no canal, para você ver outros próximos vídeos que vão ser lançados. E se você quiser entender um pouco mais de relacionamentos, inteligenciaamorosa.com.br, inteligenciaamorosa.com.br, tem um curso gratuito bem legal que você vai poder ver online. Me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo no Facebook, no Twitter, enfim, a gente vai se vendo por todo canto, em texto, em vídeo, em tudo quanto é lugar. Até o próximo, tchau, tchau.